Rodrigo é virginianaço. Só que ele tem o ascendente em Áries. Então, depois que ele ficou mais velho, então, aí pensa. Se água com terra virar lama, fogo com terra vira uma secura dos infernos. Ele é seco, ele é rápido, ele resolve na hora, ele é ativo, ele é energético, ele xinga, ele manda merda. Então já passou. Mudou daqui, saímos daqui, já acabou, não tá magoado. Porque ele xinga. Ele só tá xingando, tá pra fora. Puta que pariu também que você tá fazendo. Porra, você também só ele, não tô nem aí pro xingo dele. Só ele. A essência dele deixa ele xingar. Aí você começa a se manifestar melhor. E ele entende que ele me ajuda. Mas ele entende que eu sou assim. Então, às vezes, ele fica lá me perturbando. Você revisou as apresentações? Porque às vezes tem umas atualizações. Você viu o que ele falou aqui? Abra aí pra eu ver se tá tudo certo. Vocês perceberam? Uhum. Por quê? Porque às vezes tem umas atualizações, as fotos saem do lugar. E eu não vejo merda nenhuma antes. Porque fogo, né? Fogo vai fazer assim, depois que vê, conserta aqui no meio enquanto eu tô falando. Aí ele fala, não pode ser assim, a gente tem que consertar. Ai, tá bom, vou ver. Mas assim, eu já não fico brava, porque ele não tá me cobrando porque ele é chato. Porque naturalmente eu não faço. Dessa vez eu fiz. O áudio não foi culpa minha, eu não sabia mesmo. Vídeo de ontem, tá? Por quê? Porque é da natureza dele. Então eu entendo que na verdade é só porque o meu jeito dói nele. É difícil pra ele. Eu falo, meu Deus, então no círculo da vida, a gente entra no círculo sem fazer a menor ideia de como ele vai terminar. Você entra lá, vamos abrir o círculo, o que vai acontecer? Sei lá, vamos ver. Eu adoro isso. Adoro, quanto menos eu sei, melhor. Pro virginiano, como assim? Não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos, não, pelo amor de Deus. É difícil, tanto é que ele fez o círculo da vida, ele sabe fazer, né? Mas ele não gosta. Ele não gosta, porque aquele negócio que eu não sei o que vai acontecer, daqui a pouco vamos ver, gera dor nele. Não tem a sensação. Então, ele não pode ser terapeuta por causa disso? Não, bota ele pra trabalhar na apometria. Quero ver se segurar ele. Quero ver o intruso vir e ficar. Não fica. Entende que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua função e todas as funções são importantes. E o que a gente falou ontem, né? Todo mundo precisa se manifestar como é, a gente precisa se amar como a gente é, se aceitar como a gente é, porque a gente é perfeito para manifestar aquilo que a gente precisa manifestar, para mim e para o todo. O todo só vai funcionar se tiver o virginiano, se tiver o leão, se tiver todos os elementos, um indo, o outro voltando, o outro segurando, o outro apertando, o outro chorando, o outro mostrando a dor, o outro acolhendo essa dor, porque quando um chora, aquele terra duro, ele vai dar uma amolecidinha, entendeu? Então é importante chorar pro terra... Ai, meu Deus, puta, não precisava ter falado assim também, caramba. Desculpa. Aí ele amolece um pouquinho. Então tudo tá perfeito, todos somos essenciais. Quando a gente fala de essencial, é isso que eu tô falando. Somos muito essenciais e calibrando o tempo inteiro, sem se julgar, sem querer entrar na moda de que tem que ser mais ativo ou menos ativo. Tem que ter meta ou não tem que ter meta. Tem gente que gosta de meta porque é fogo, quer desafio, que quer fazer 500 coisas. Tem gente que não, e tá tudo bem. É preciso de todos, numa equipe precisa ter tudo. Então é mais um movimento para a gente não se machucar e para a gente ter as melhores relações que a gente puder ter. Porque, olha, é muito triste quando as pessoas... Eu consigo compreender naturalmente pessoas que se separam porque não se amam mais, casais, por exemplo. Mas porque não se entendem. Quantos casais vocês já não viram que se amavam, mas não se entendiam, porque um fica machucando, espizinhando, pura e simplesmente porque não se conhecem. E quando não conhece assim, não consegue conhecer o outro. E aí você não consegue amar o outro do jeito que ele é. E é muito triste pessoas que se separam, famílias que se destroem, tanto de casais como de pais, de filhos, porque pura e simplesmente não conseguem se entender. Eu não estou falando de ruindade, de maldade, coisa ruim que tem. Não, mas a maioria das destruições estão acontecendo de pessoas boas, que simplesmente não se encontram. Não sabem perceber quem elas são, onde elas estão excedendo e onde elas estão falhando, onde elas estão se condenando por não ser aquilo que a sociedade diz que ela tinha que ser. Então, quando
o preto velho faz assim, ó, calma, filho. Ou a freira, ou qualquer, né? Qualquer pessoa que vem pra acolher a gente, calma, filho, vai passar. Sabe por que ele sabe? E vai passar. Sabe por quê? Porque não tá acontecendo nada. Calma, filho. Calma, vai passar. E vai. Vai passar. É só uma questão de compreensão, é só uma questão de parar de se matar. Então voltamos mais um pouco para a essência. A essência calibrando com os instintos do que a gente falou ontem, entendendo que nós temos um projeto de vida e que todo mundo é importante. E que quando a gente tenta ser o que a gente não é, a gente estraga tudo. A nossa vida? Não, o todo. O todo. Porque a célula do pé é tão importante quanto a célula da cabeça. Já ouvi falar muito a questão do Sagitário, que não é muito bom de fidelidade. Fidelidade? E ontem foi comentado que a traição, na verdade, é a pessoa que está se auto-traindo. Então, se pudesse comentar alguma coisa. Outro dia também, você falou da terra com a água que mistura a lama, o barro, a macia. Amolece um pouquinho, né? Estamos imaginando aqui a água com fogo. Fica seco. Pode produzir a evaporação que vem o ar. Sim. Mas eu acho que a água com fogo, ela tende a ser um pouco mais seca mesmo. Pode ser que a função que ela precise cumprir, essa pessoa, seja uma função importante essa secura. Então, de repente, uma pessoa que tem que ter uma função de decisão, não pode ser tão emocional, de empresa ou de uma instituição, que tenha que ter algumas decisões pontuais. Porque, por exemplo, eu sou terra com fogo. Embora o meu emocional seja água, por exemplo, por ele ser água, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com algumas decisões que eu sei que mas a pessoa, coitada, ela vai sofrer, ela vai ser mandada embora, mas caramba, ela precisa. Aí vem o Rodrigo e fala assim, mas ela que tinha que saber disso antes de fazer a merda. Ela que não tá dando importância pro emprego dela, não você. Quem tem que estar preocupado que ela não ia ter dinheiro para cuidar da família dela era ela. Então, possivelmente, uma dureza um pouco mais. Por quê? Porque senão eu sou enrolada, o outro é natural meu, do meu água, que é o meu emocional. Então, pode ser que para algumas funções... Então, por exemplo, quando você vai trabalhar, um exemplo, Vamos imaginar que a função fosse extremamente amorosa, mas precisa ser um pouco dura. Então, a gente falou ontem da Cracolândia. Então, tem aquelas pessoas que vão lá acolher, né? Ficam ali para tentar resgatar aquelas pessoas que estão em dor. Ok, amorosidade pura, vamos lá, vamos tentar, vamos... E aí, alguns aceitam esse acolhimento. Recolhem e levam para um lugar. O dirigente daquela casa tem que ser firme. Porque senão vira bagunça, vira prostituição lá dentro, vira um monte de instinto simplesmente saltando. Então aquela função precisa dessa dureza um pouco maior. E não é por falta de amor, é simplesmente por posicionamento. É por amor. É por amor. Né? Por amor ele precisa às vezes daquilo. Então, eu acho que é por conta do processo e projeto de cada um. Ou, eu sou mais duro, mas eu fui muito mole e por conta do meu emocional tão vigoroso, eu acabei me perdendo. Então, agora eu vou me constituir com um pouco mais de dureza para não me perder no emocional, na droga, na bebida. Entende? Então, eu me construo para ter força para superar aquilo. Porque sem força, um processo desse você não supera. Não consegue. Então, pode ser que tenham variáveis da estrutura de cada um, que cada um se constitui daquela maneira. Eu prefiro sempre olhar com esse olhar melhor. E todas as vezes... E isso foi uma coisa muito importante também no meu processo de sair das minhas dores. De entender que minha mãe também era fogo. E minha mãe é fogo com fogo. Então, é difícil, ela pega fogo. Eu naturalmente pego fogo, a gente incendiava, era uma briga dos infernos. Sem eu entender que ela só estava manifestando a essência dela e eu manifestando a mim. Então, quando ela
subia, eu tentava ficar quieta, porque eu já entendia. Quando eu subia, ela tentava ficar quieta, porque ela já entendia. Quando as duas pegavam fogo e brigavam e saiam fogo, parava um pouquinho e as duas já entendiam que era só o nosso fogo queimando, que eu não odiava ela não me odiava, não queria o mal dela, não queria o meu. Então, entender tudo isso me fez entender que tudo bem, eu xinguei, mas foi. Eu não precisava me matar. Entendeu? E aí, esse ponto que você falou do sagitariano, eu acho que tem... dentro do meu ponto de vista, é exatamente isso. É a pessoa se traindo, porque a minha mãe é sagitariana. E eu não conheço pessoa mais íntegra do que a minha mãe em relação a tudo. Ela se mata para não para não ferir ou machucar o outro. Ela vai manter uma integridade, ela vai até se ferir para não desfalar, para não acabar com a palavra dela, com a integridade, que ela entende como uma das coisas mais... Porque são os valores que ela tem. Então, tem as essências e existem os valores. E esses valores são muito importantes. E para minha mãe, esse valor da integridade, do comprometimento é muito forte. Então, ela é de Sagitário extremamente comprometida. Meu pai e minha mãe são casados há mais de 40 e poucos anos. Então, eu acho que tem a ver com um mundo de coisas, até porque as pessoas não têm compreensão de tudo isso, não têm orientação. Enfim, tá tudo bem solto, bem perdido mesmo, eu acho. Então, essas orientações de não imposição, mas de compreensão fazem muita diferença. Então, assim, eu conheço uma pessoa sagitariana que é extremamente íntegra nesse processo, mas acredito que possa ser o processo da autotraição mesmo. E como eles são muito vigorosos, né? O fogo é muito quente, então naturalmente ele deve ter desejos. E aí, se ele não tem valores, ele vai pelo bicho, o bicho toma conta. O bicho vai tomando conta. E aí esse é calibrando, né? A gente se conhecendo para conseguir se achar nesse universo aí.